Isaías 55, de 1 a 3. O convite gracioso de Deus. Todos vocês têm sede. Venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, compre e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor, naquilo que não satisfaz. Ouça com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escute e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por ter nos trazido até aqui neste domingo, Senhor. Poderíamos ter escolhido outro lugar, mas escolhemos estar aqui na Tua presença, pois sabemos que receberemos o melhor de Ti. Abençoa o pregador e que nós ouçamos o que ele tem para nos dizer, que é através do Senhor. Amém. Todo mundo pronto? Então agora, com vocês, Benício. Jesus disse: tenham fé em Deus. Marcos 11, 20 e 12. Marcos 9, 23. Jesus disse: tudo é possível que crê, no que crê. Tudo é possível que crê. Você também tem versículo? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Obrigado. 1 João, vem. 4:8. Você, Antonella, preparada? Pergunta para eles. Vocês ainda querem versículos? Vocês ainda querem versículos? Ponha sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele te ajudará. Salmos 37, versículo 5. Que lindo. Vem, Laís. Queridos amigos, amamos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. Já foi, Bruno, já foi. Escapou. Ele olhou para você e falou assim: ele vai fazer eu ler a Bíblia. E vai mesmo. Tem uma unção do Bruno que vai ser derramada sobre os nossos filhos. Eles vão ter sede pela palavra. O Bruno tem sede pela palavra. Ore por isso, viu? Tem orações que a gente não faz, sabia? E devia fazer. Você já orou assim? Senhor, que eu tenha sede. A gente se preocupa com litros e litros de água, mas você se preocupa em ler a palavra? O que você acha que vai te fazer chegar no fim? A água ou o pão? Os dois, né? Os dois. Então a gente precisa cuidar das coisas espirituais, amém? São elas que vão nos levar, né, a esse lugar de promessa, a esse lugar que a gente espera, que a gente aguarda, que a gente crê. E a gente está aqui por conta disso, a gente crê. Por mais que você olhe para essa pessoa do seu lado, olha para essa pessoa do seu lado aí. Isso é tão bom, né? Olha para a pessoa do seu lado e pergunta para ela: você crê? Tem uma turminha fugindo aí, ó. Cadê a geração pequeninos? Amém? Glória a Deus. Veio pegar. Amém. Aí sim. Aí você tá vendo o que é a igreja? Andando já de 2 em 2, igual a grande comissão, viu? A gente não foi feito para andar sozinho. E a gente está aqui porque a gente crê. Eu creio nisso demais. Você não veio porque você quis, né? Tem alguns que vêm para cá nem querendo. Tem alguém que não quer estar aqui? Que tem coragem de levantar a mão? Alguém que veio porque a esposa, por exemplo,
Eita, agora eu quero ver. Alguém que a esposa tanto pediu que veio. Tem alguém aqui assim? Eu já fui essa pessoa, amém? Então não fique... Não, ninguém está igual eu, pastor. Glória a Deus. Já é uma turma mais, né? Eu vou contar o testemunho ainda, pastor. Minha versão vai chegar a essa igreja. Vai chegar. Eu creio que vai chegar um dia onde eu vou contar que não foi só eu, que todos nós, não é só sobre você também não, pastor. Eu tenho relatos de pessoas aqui dentro que se eu contar, aleluia. Por isso que a gente tem que entrar em culto, né? Cultuar o Senhor. E hoje, domingo de uma semana da carne, uma semana que lá atrás, gente, o carnaval começou como uma festa da carne. Para você ter uma ideia, o carnaval, no início de tudo, quando chegou ao Brasil, a festa era na rua, onde as pessoas jogavam uma nas outras um líquido que podia ser tanto aromático, mas também líquidos fedidos, como urina, por exemplo. Essa era a brincadeira do início do carnaval. Depois disso, veio a realeza, começou uma estrutura maior, chegou no povo mais rico, e aí eles começaram a fazer a festa da carne dentro de lugares mais guardados. Só que como era um pessoal que tinha reputação, eles começaram a colocar máscaras, para ninguém reconhecer aquilo que eu estava fazendo. A origem do carnaval é justamente misturada a um pouco do cristianismo, se é assim que a gente pode dizer, aonde as pessoas faziam com que a carne toda fosse ali despedida nesses dias, para depois entrar num período de 40 dias, onde a gente aí sim entra numa santidade. Parece loucura para a gente hoje. Para quem está pulando carnaval hoje, o que nós cremos é que parece loucura para eles. Então a própria história, e eu trouxe esse pedacinho, depois entra, eu não quis falar sobre isso, porque eu creio que nós somos ministrados pelo próprio Espírito Santo. Tudo que você for ler hoje, assistir um filme, ore antes. Existe um Deus que mora dentro de cada um de nós, um Deus que move, um Deus que nos chamou para um plano perfeito, que conecta todas as coisas, e a gente vai ver isso hoje de uma forma, para mim, para vocês terem uma ideia, para mim, impressionante, porque eu estou sabendo dos bastidores, mas eu não participo de tudo. Então os louvores de hoje eu não estava sabendo, e quando começou aqui o ensaio, eu já falei, olha o que Deus faz. Logo cedo recebi uma mensagem, falei, olha o que Deus faz. Tudo conectado aonde a gente vai vendo, e a pastora trouxe ali sobre a vida da dona Alice, sobre os propósitos do Senhor, sobre como ela ministra na nossa vida. Gente, hoje era um dia, se semana passada minha cama me chamou, imagina hoje, que estava chovendo, frio. Glória a Deus porque você está aqui. Tem uns que não vieram por conta de um espírito chamado preguiça. É sério. Teve alguém que lutou contra isso para vir? Sim, com certeza, gente. Senão, você está muito espiritual. E glória a Deus por isso. Mas, sabe, isso tudo mostra para a gente o esforço para que a gente se torne espiritual. São decisões e escolhas para que a gente possa entender esse mover do Espírito que nos leva, não mais, e Paulo quando fala isso, ele fala para a gente não satisfazer a carne, mas agora o Espírito. E aí muda justamente todo esse processo, onde a gente vê a história, começa a entender agora, porque esse Deus, em tudo que você fizer debaixo de oração, Ele vai te revelar as coisas do mundo e do reino. Porque os nossos olhos, vamos culto atrás, os nossos olhos foram abertos e o nosso coração está pronto. Como uma terra fértil, diz a palavra, como uma terra fértil, ele está pronto. Aleluia. Eu veio trazer uma mensagem do céu, papai. E aí, diante disso, vem para cá. O próprio Espírito Santo vai testificando, porque a própria história nos revela as coisas que são do mundo e as coisas que Deus colocou para que a gente possa viver.
Só que o ser humano, e aí entra não os outros, sabe? Nunca, tudo que a gente for falar, não pegue como, o fulano, o beltrano, não coloque nome em cada exemplo. Não coloque nome, se coloque. Porque se alguém, ser humano como a gente, pensou dessa maneira ou fez algo, por que a gente acha que nós não? Uma das maiores arrogâncias que nós temos é olhar e por isso a gente julga um ao outro. Mas eu estou falando de pessoas. E pessoas, elas são influenciadas. Nós podemos influenciar, mas nós o tempo todo somos influenciados. E aí a pastora traz isso também na forma da Dona Alice. A palavra nos influencia o tempo todo e por isso a gente precisa renovar a nossa mente. Então hoje, diante de tudo que a gente já viu aqui, eu quero trazer justamente a parte no qual o próprio Espírito testifica aquilo que ele está fazendo num projeto que é perfeito. E a gente faz parte disso hoje. E hoje, vou te falar dessa maneira, a pregação não era essa. O que estava no meu coração, o que estava em oração e o que estava para ser dito hoje de manhã, seria outra coisa. Mas hoje, quando eu acordei, 5h40 mais ou menos, Deus me falou, você vai falar sobre o plano perfeito. Gente, era o louvor que a gente tocou. Era o louvor que a gente adorou. E eu quero justamente, diante disso, que é como se eu estivesse aqui e aí, tá bom? Não era o que estava no meu coração, mas eu creio que diante de tudo que a gente tem vivido, do mover do Espírito sobre essa igreja e sobre as pregações que a gente tem recebido do céu, preste muita atenção nessa palavra de hoje, porque veio do Senhor de uma forma impressionante, para mim, que estava preparado para isso, e estou surpreendido. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração. Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo o que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos. Veio para salvar e ele me salvou. Só esse louvor, se realmente a gente colocou o nosso coração nisso, e aí claro que vem da intensidade com que você viveu a semana, com a motivação que você veio para o seu culto com Deus, não é o culto da igreja. Esse louvor já diz tudo para a gente poder ir embora e continuar a ser ministrados pelo Espírito Santo. Existe um plano perfeito no qual agora a gente está fazendo parte dele por conta de Jesus, do sangue, da cruz, do Pai, da graça e do Espírito Santo. Nós não estamos mais andando somente por aquilo que nós enxergamos. Nós não estamos mais sendo conduzidos pela nossa vontade, porque lá, quando Jesus fala, ele diz que se a gente ainda quiser ganhar a nossa vida, a gente vai perdê-la. Mas ele fala, negue-se a si mesmo. O plano é perfeito, e depois ele nos diz para Nicodemos, um cara que sabia de tudo, e ficou impressionado como Deus abre a mente, abre os olhos e fecha a mente, a gente viu isso. Nicodemos não entendeu nada, falou, mas como é que vai nascer de novo? E a gente vê pessoas hoje descendo as águas, como Jesus fez há quase 2000 anos atrás. Um plano que continua a cada dia acontecendo, e a gente agora se coloca para isso, um plano que a gente viu agora que está acontecendo, quer você acredite ou não. Porque enquanto a gente não entregou, enquanto a gente não se derramou, enquanto a gente não colocou o coração
diante do Senhor para entregar a nossa vida a Ele, isso tudo já existia, gente. Isso aqui não é novo, nós é que somos novos nisso. Não sei que tempo que você começou a crer, não sei quanto do seu coração já está cheio do Espírito Santo, porque há um processo na mente de purificação, um lavar, né? Uma regeneração completa, para que a gente possa agora, com os olhos espirituais, enxergar, mirar, focar, para que a gente possa entender o que Deus está fazendo, naquilo que Ele nos revela. É interessante, e eu quero trazer para vocês um livro que comigo fala muito, e a gente viu também isso, e o primeiro louvor falou disso. Coloca para mim Jó, último capítulo de Jó, capítulo 42, versículo 1, a gente vai até o 6. Jó entra numa DR, capítulo 1, Deus fala, apresenta a Satanás, o inimigo da nossa alma, Jó. Você viste meu servo Jó? A Bíblia fala que Satanás estava passeando na terra, quando Deus fala de Jó para Satanás. Eles entram ali num acordo para que Deus pudesse mostrar para Satanás quem era Jó. Ele é um servo obediente. E Satanás vira para ele e diz, mas ele é assim, porque você dá tudo para ele. Coloca Jó 1:10, sobre proteção. Foi falado aqui hoje já. Acaso, olha o que Satanás diz, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Satanás traz para a gente ali a forma como Deus nos guarda, dizendo assim, você, Deus, cercou ele, a família dele, os bens dele. Eu não consigo acessar, eu não consigo fazer nada com ele. Olha que plano perfeito. No mundo espiritual a gente fica guardado. Satanás precisa estar diante de Deus. Vai lá em 42, bota NVT, tá? Por favor, Rafa. Satanás precisa chegar a Deus e pedir permissão, porque o próprio Satanás nos entrega algo que é celestial, onde o Senhor nos guarda, guarda a nossa família. Agora, por que ele faz isso dentro de tudo que a gente tem vivido e tem colocado os nossos filhos, por exemplo, na geração pequeninos? Tem se colocado atento para que a gente possa cooperar com isso e não mais atrapalhar, porque a gente pode estar aqui e estar atrapalhando. A gente pode estar aqui e ainda algo ainda não foi modificado na minha mente. Eu olho para minha esposa, olho para meus filhos, olho para o meu trabalho de forma como Deus não olha. E isso vai atrapalhar. Então todo esse processo para que a gente entenda o chamado no qual a gente está, né? Agora fazendo parte, é para que a gente possa entender as coisas espirituais. Por isso que quando Paulo diz, ele fala, o homem natural não discerne as coisas espirituais. Não adianta a gente falar para uma pessoa que está lá agora, lá, pulando carnaval, chegar, deixa eu te falar de Jesus. E é interessante, gente, porque se essa pessoa um dia já teve um encontro com Jesus, ela vai quebrar todinha. Mas se ela não tem, ela vai olhar para você e falar, tá louco? Quer uma cerveja? Você não está ouvindo o trio não aí? Você está no lugar errado. Ele não discerne. A Bíblia fala que não discerne. Por isso, não precisa ir lá. Vai na tua vida, vai nos teus dias anteriores. Que dia foi que a primeira vez que a gente teve um encontro, ou uma palavra de Deus falando sobre Bíblia, sobre Jesus, isso entrou no seu coração de modo aceitável? Não entra. Porque existe a forma natural e existe a forma espiritual. Alguns, como Vitor, por exemplo. Oh Deus, perdoa essa turma aí. E como cada um de nós. Aonde para que a gente possa, e por isso essa luta, não só para estar aqui, mas essa luta para que agora a gente possa entender sobre um plano perfeito. E depois de Jó, já andava com Deus, já era reto aos olhos do Senhor, a ponto de Deus apostar Jó contra Satanás. Lá depois de uma DR enorme, aonde Deus se revela, aonde Deus depois fala, Jó, vem cá,
Agora na tua arrogância, vem cá, escuta, quero te fazer algumas perguntas. E começa ali no 37, mais ou menos, capítulo 38. Mas no 42, Rafa, versículo 1. Então Jó, presta atenção nisso, gente. Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Jó, nesse momento onde ele tem realmente as respostas, os amigos estavam com ele, depois, logo em seguida, para mim, revela um pouco daquilo que nós somos, daquilo que aconteceu hoje de manhã, onde logo depois Deus manda Jó orar pelos amigos. Mostra a igreja nisso, não é sobre Jó. E Jó ora pelos amigos, e depois disso é que Deus começa a abençoar e restituir tudo que tinha Jó perdido. Então esse processo para que a gente verdadeiramente se arrependa, para que a gente possa sair desse lugar de ouvir Deus, mas agora ver Deus, agora a gente ter Ele como um alvo, agora a gente ter os ouvidos, para que eu possa entender sobre esse plano perfeito. Jó fala: eu me arrependo. Que questionador que eu sou, que dúvida que eu tinha sobre o Senhor, o soberano, o Senhor que pode fazer todas as coisas, o Senhor no qual agora eu entendo que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí eu te pergunto: o que é que está acontecendo na nossa vida? Que lugar é esse que o Senhor tem nos levado? Ou a gente mesmo se dizendo Jesus, o Cristo, o Filho de Deus? Mas isso está sendo movido pelo Espírito? Ou a gente ainda está oscilando entre o Espírito e entre o modo natural? Mateus capítulo 16, coloca aí. Mateus capítulo 16, versículo 16. Pedro tem uma experiência dessa. A gente está ainda, Pedro, movido justamente pelo ambiente, influenciado sim por aquilo que a gente vive quando nós estamos no ambiente. Sabe, alguns dizem que o meio é que nos define. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Não é o meio que te define. O meio pode te influenciar. O meio pode te influenciar. O que te define é quem você quer ser. O que te define é com quem você quer parecer. Quando a Bíblia nos chama, ela traz esse mover no Espírito para que a gente possa ser como Jesus. Paulo fala: tem a mesma atitude que Jesus. Porque se o meio influenciasse dessa forma a te definir, o que seriam dos discípulos ou do próprio Jesus sendo homem? Se você fosse a média da turma que você anda, o que seriam desses caras? Você pode até ser isso quando você é influenciável. Quando aquilo que os seus olhos e a tua mente, por isso a Bíblia diz que assim como a tua alma pensa, assim você é. Então esse processo onde a gente aprende agora quem nós somos, identidade, naquilo que agora eu estou inserido, um plano perfeito, deixa eu te dizer, eu posso até andar em lugares sujos, mas eu não vou me sujar. Por isso que o Salmo primeiro, ele já começa dizendo sobre lugares e pessoas que eu não mais preciso estar. Mas alguns dizem: pastor, mas a gente não tem que ir lá pregar? Tem, a missão mudou. Antes você ia se divertir, era o homem natural.
Mas agora o homem espiritual que discerne as coisas espirituais, como a gente vai ver agora Pedro, olha só, volta no 14, vamos pegar um contexto disso, vamos um pouquinho para trás, 16, 14. Olha Pedro, 16, 13, Rafa, perdão. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, olha Jesus, a gente vive isso hoje, gente. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Jesus andava, aqueles discípulos já estavam ali inseridos dentro de um ambiente, já estavam entre o natural e o espiritual, porque via Jesus fazendo milagres, escutava testemunhos, via o poder de Deus. Quem é que está vivendo nesse lugar hoje? Nós. Então não difere. E aí Jesus chama ele aquele dia e nós hoje, para que a gente possa sair desse natural e entender o que é espiritual. E aí Jesus diz para ele, quem vocês dizem que eu sou? 16. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro se coloca ali na frente dos discípulos, olha a posição. O homem movido pelo Espírito, a mulher, o ser humano movido pelo Espírito, ele se posiciona sobre quem é Cristo. Movidos pelo Espírito. A gente vai ver as duas formas no mesmo capítulo. E aí ele chama e diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Plano perfeito. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Olha as coisas espirituais. Nenhum ser humano saberia por si só. Jesus está trazendo e chama ele para dizer assim, Pedro, você acabou de ter uma experiência com o céu. Pedro, isso não é natural, essa forma como você me vê, essa revelação de quem eu sou, isso não vem de ti, do homem natural. Pedro estava tendo uma experiência, e nós temos experiências como essa ao longo do dia, gente. Aí nesse plano perfeito eu preciso me colocar. Olha só que interessante isso. Vamos para o 18. Agora lhe digo, isso aí dá uma confusão para muitos, mas hoje nós vamos entender. Agora eu lhe digo que você, Pedro, pedra. E aí ele traz, e sobre essa pedra, a revelação dele que Jesus era o Filho de Deus. E sobre essa pedra, aquilo que o Pai acabou de revelar a ele, que Jesus é o Filho de Deus. Aí ele fala, sobre eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Segue. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então ele está mostrando agora sobre céu e terra se encontrando, oração do Pai Nosso, Mateus 6. Ele está mostrando sobre o natural e o espiritual se encontrando. Ele está falando, ó, aquilo que for feito aqui vai ter repercussão lá, e aquilo que você desligar vai ser desligado. Então cuidado com as coisas que agora você espiritual vai começar a fazer, porque vai repercutir. Ele traz essa revelação para Pedro. O homem natural ainda não tinha tido Pentecoste, ainda era a palavra, era Jesus ali ensinando cada um deles, mas eles ainda não tinham o Espírito, eles não tinham a promessa, Jesus ainda não tinha ido. Nós estamos à frente disso, gente, por favor. Hoje, a gente já tem o Espírito Santo liberado. Jesus já foi ao céu. O plano é perfeito. Essa parte já passou. Agora olha que interessante. Vamos seguir. 20. Olha esse Pedro, que recebeu essa porção do céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Não espalha isso não. 21. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos, aí pronto, o céu abriu, que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Diz assim, plano perfeito.
Isso estava determinado, isso estava decretado. Isso era a vontade de Deus que Jesus passasse por isso para que a gente hoje estivesse aqui. Nada mudaria isso. Mas olha a bagunça do mundo espiritual sobre aquele que ainda é natural e espiritual, que ainda não entendeu o chamado, não se posicionou dizendo: ei, deixa eu te dizer sobre Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Hoje, eu creio tanto nisso que eu me coloco dentro desse plano, e por isso, a gente viu agora o plano perfeito. Ele obedeceu, ele aprendeu a obedecer. Hebreus. Hoje eu faço parte disso. Então eu sei quem é Jesus e estou dentro desse plano. Agora olha Pedro, segue. Aí vem 22. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo. Olha o homem natural. Pedro, que estava espiritual, dizendo: Cristo, tu és o Filho de Deus. Daqui a pouco Pedro volta para o natural, porque gerou medo nele. Como assim? Você vai morrer? A gente vai para lá para sofrer? A gente vai para lá para ser perseguido? Isso tudo que a gente está vivendo vai acabar? Não! E a Bíblia chama a gente a entender quando a gente se torna natural, aonde a gente sai do plano. Quem está entendendo? No natural, Pedro voltou ao natural. Quando ele voltou ao natural, o medo chegou. Eu não entendo o que Deus está fazendo, eu não creio. O Espírito Santo é que me move a isso. E aí Pedro, preocupado, imagina o natural falando: como assim, Jesus? O que eu posso fazer? Pera! E a Bíblia fala: começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. O plano é perfeito, isso ia acontecer. Jesus, escutando isso, segue, Rafa. Jesus se voltou para Pedro e disse: afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera, presta atenção, as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Gente, 4 versículos, 5 atrás, o homem estava cheio do Espírito Santo. 4 versículos atrás, 5, ele tinha tido uma revelação que Jesus mesmo disse: foi meu Pai que falou contigo. Passa 4 versículos, agora é Satanás que está falando com ele. Olha o natural espiritual. Olha como a gente pode ser movido. E aí a gente precisa perceber que lugar é esse, que ponto é esse. Porque existe, gente. Coloca para mim, Rafa, 1 Coríntios, vamos sair de Mateus. Já vimos a forma natural e espiritual de ser. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Nós temos hoje, e por isso a gente está aqui, nós temos hoje a mente de Cristo. Difere muito agora, porque o plano perfeito ele precisa ser revelado. Por isso Jesus veio. O plano perfeito precisa ser ensinado. Nós precisamos ser admoestados, exortados. Olha só esse processo no qual a gente está vivendo, para que a gente possa se colocar não dessa maneira oscilando, mas de maneira posicionada, dizendo assim: ei, não me tira quem Cristo é. E não me tira também a identidade que agora eu tenho. Porque existe um plano sobre a minha vida que foi falado ao longo de milhares e milhares. É o 6º milênio praticamente da igreja. A gente está vivendo isso de uma forma tão mais real, que não cabe mais a gente oscilar dessa maneira, gente. Não cabe mais um dia eu quero algo espiritual e no outro dia eu quero algo natural. Não cabe mais eu discernir as coisas espirituais. Não, agora eu quero, é isso que eu quero. E daqui a pouco você não está mais inserido no plano perfeito. E o pior, não culpe Deus. O pior é que as pessoas que saem desse plano perfeito, as pessoas que vão agindo no modo natural, elas começam a botar, e aí isso vem lá de Gênesis, quando Adão e Eva, cada um botando culpa no outro, e a Eva botando na cobra, e no fim das contas dizendo: Senhor, tu fez tudo errado. E hoje a gente praticamente vive isso. Quando as pessoas conhecem esse plano, e aí que está o problema. Essa semana eu li que a ordem um pouco, que a ordem das coisas em relação àquilo que a gente está vivendo, por conta, eu creio, do fim dos tempos, viu, gente? Se você não crê, ore por isso. Jesus está voltando.
Por isso, sabe, uma movimentação no natural sobre igreja, sobre pessoas querendo viver isso, buscando Deus, o mal mais mal. Abre uma notícia, você vai ficar horrorizado com o mal. Mais mal, tá? Fim dos tempos, tudo estava escrito e está se cumprindo. E aí essa movimentação toda faz, infelizmente, que a gente se coloque emocionalmente. Mas diante daquilo que a gente foi chamado agora pelo Espírito, Paulo fala em Gálatas 5, que ele precisa mover a gente pelo Espírito. Quem é filho de Deus anda no Espírito. Então não são mais as minhas emoções, por mais que elas venham. Agora eu preciso controlar, dizendo: Senhor, não afasta de mim teu Espírito não, que eu estou para explodir aqui. Senhor, eu estou movido agora pelo meu sentimento, pela emoção. Sendo que a gente tem duas formas: o natural e o espiritual. Por favor, esqueça o teu emocional. Alguns vão chamar isso de criança, adulto. Movimentos que nós temos, movidos por um sentimento, que nos tornam crianças ou adultos. E aí a gente vê criança de 60 anos, 50 anos. A gente vê pessoas tomando atitudes pelas emoções, não é nem natural e nem espiritual. Porque ele não vai discernir as coisas dentro da emoção. Por isso eu preciso me entregar, e quando eu entrego, a parte do plano, gente, no qual a gente foi chamado, é a gente reconhecer isso. Por isso que Jó fala: eu me arrependo. Eu não quero mais explicar. Eu não quero mais justificar. O plano está aí. Eu é que preciso me colocar agora. Por isso antes, durante Jesus e depois de Jesus e hoje, quase 2000 anos, a palavra é arrependimento. Não adianta você querer me explicar, não adianta eu dar vários motivos para eu dizer quem eu era. A pastora trouxe aqui histórias das nossas famílias que a gente ouviu sendo ministrado ontem, durante 9 horas. Sendo ministrado para que a gente possa aprender mais. Para que a gente possa trazer, sabe, essa relação que a gente está tendo de geração pequeninos aqui, para os pais. Porque a gente estragou muita coisa, a gente perdeu muita coisa. Eu não posso mais aceitar isso. E o aceitar, o não aceitar, é eu me arrepender e fazer algo agora diferente. E por isso a gente se colocou junto com a Adriana e Sheila, para trazer a essa igreja mais um curso dos pais com os filhos. E é uma bomba do céu, gente. Acabou, eu estava assim, ó. Falei com os líderes lá, falei: glória a Deus pela vida de vocês. Vocês se colocarem um sábado para ensinar para a gente, para ficar o dia inteiro na frente do computador, com pessoas que vocês talvez nunca mais vão ver, mas simplesmente porque eles fazem parte de um plano perfeito que passa por eles. Está passando por vocês. Está passando por vocês. Agora, enquanto eu me colocar nesse lugar, sabe, da naturalidade, enquanto eu não conseguir ter a mente de Cristo, e aí eu entendo esse chamado do Senhor para a gente escutar essa palavra hoje, depois dos olhos, depois da renovação da mente, o plano perfeito. Está tudo conectado. O Espírito do Senhor está fazendo, Ele está disponível. Mas eu não posso ser esse natural que diante das dificuldades, por não conhecer o que está escrito e que vai se cumprir, eu me coloco contra. Não, Senhor, ninguém vai fazer isso contigo. Não, a gente não pode fazer isso. Espera aí, a gente foi chamado para avançar. A Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer. É a porta que vem ou eu que vou? É a gente que mete o pé na porta. É a gente que olha uma família, sabe, sendo destruída e diz assim: ei, me dá a mão aqui. Vem cá. O que precisa? Você conhece Cristo, o Filho de Deus? É a hora de ser espiritual, gente. Mas aí vem um sentimento de vergonha. Nossa, será que eles sabem que eu estou indo na igreja? Será que eles sabem que você está indo na igreja? Ainda é o teu natural. E não vai existir um plano perfeito, a mente de Cristo. Olha Paulo falando: não foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito? Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Quem é que faz isso? O Espírito. Imagina o segredo mais íntimo de Deus sendo revelado a ti.
Imagina você sendo levado para uma ilha e Deus te dando a revelação do fim das coisas. Uau! Isso está no Espírito. E aí ele diz: pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha que lindo isso. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Tem um louvor que diz assim: os meus esforços não compram Deus. Sabe, não tente por aquilo que você é, por aquilo que você se coloca. Ah, mas pastor, deixa eu te dizer, aqui não tem ninguém assim, pelo contrário, que exército de atalaias que nós temos. Mas eu já ouvi: pastor, isso não era para estar acontecendo, sabe por quê? Porque eu estou servindo a igreja. Isso já revela a motivação das coisas. Eu estou trabalhando para Deus. Não, você não trabalha para Deus. Os seus esforços não vão comprar Deus, o plano já está pronto. Quando Paulo fala à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 10, ele diz que já existe uma obra preparada de antemão para cada um de nós. Aí eu pergunto, e a gente fica nessa luta. Pastor Ricardo trouxe sobre os propósitos. Será que eu estou cumprindo o meu propósito? Será que é isso mesmo que eu tenho para a minha vida? Não se preocupe com isso, se coloque. É a condução do Espírito que vai te revelar todas as coisas. Mas muitas vezes a gente, ainda pela forma natural, a gente começa até a entrar em dúvida sobre isso ou aquilo. Por quê? Porque sou eu ainda na forma natural. Ou que quero agradar a Deus, ou que quero agradar alguém, ou que a motivação para eu estar em Cristo, o Filho de Deus, ainda é algo somente para mim. Quando a gente vai entendendo e sendo trazido, colocado dentro de nós esse plano perfeito pelo Espírito, deixa eu te falar, quanto mais a gente para de se preocupar com a gente na forma espiritual, mais o Espírito Santo trabalha na gente. Porque, gente, o testemunho de cada um de vocês fala comigo. Quando as pessoas falavam ontem, eu escutava aquelas pessoas, histórias, e eu dizia: meu Deus, cada um de nós tem uma. E aí? Onde é que a gente se junta? Aonde é que isso aí fica para trás? Aonde que isso aí acaba, para que a gente possa viver o novo? Não é mais sobre os meus pais, mas agora o responsável sou eu pela minha vida. Eu é que faço parte do plano. Eu é que agora estou fazendo parte de algo maior, de algo que eu preciso crer e me colocar espiritualmente. Vamos seguir, Rafa. Aí ele chama a gente e fala: nos dá gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos, olha Paulo, saindo do natural, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que foram ensinadas pelo Espírito, explicando, olha isso, verdades espirituais a pessoas. Me ajuda? A pessoas espirituais, gente. Pessoas espirituais não são só os anjos. Pessoas espirituais não são, sabe? Pessoas espirituais é aquela que se coloca para entender o plano perfeito, que coloca a mente nisso aqui, e agora a gente entende que as coisas estão acontecendo por um motivo: o propósito do Senhor. Por isso que lá em Provérbios capítulo 19, versículo 21, a Bíblia fala que é natural ao homem fazer planos. Faça, isso faz parte de você. Mas ele termina dizendo: mas o que vai prevalecer são os propósitos do Senhor. Então eu fiz planos para esse fim de semana, e não era estar aqui. Os planos eram outros, mas os propósitos do Senhor sempre vão prevalecer. Sempre vão prevalecer. Movidos, pessoas espirituais, isso tudo vem do Espírito Santo, tá? Não se ache e nem ache que eu estou achando. Isso é graça. Mas vou relatar uma intimidade. Pastor Ricardo já chegou.
Um milagre. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Pastor Ricardo andou de moto aí 1.900.000 e tantos mil quilômetros, né? Deve ter sido, nesse tempo que ele ficou fora. Eu até acho que ele não veio porque ele ainda está assim, ó. Ele não deve estar reto, né? Hein, Léo? Ele não deve estar reto. O cara que anda Brasil e América do Sul de moto ainda está, né, na posição de sentado. Mas a gente tinha uma viagem e lá atrás o Senhor me falava: não vai. Não vai. Eu lembro de Paulo falando, nos deixando em Atos, de que o Espírito é que movia ele para onde ir, quando ir. Gente, toda a glória seja dada ao Senhor. E eu lutando contra isso, mas por quê? Mas por quê? Não, pastor Ricardo vai chegar, pastor Ricardo prega. Pastor Ricardo vai trazer uma palavra sobre moto, sobre Paulo viajando as viagens dele, pregando. Imagina, um homem de moto. De moto você não fala com ninguém, gente, você não sei com o Espírito Santo. Pastor Ricardo deve estar cheio. Viaja sozinho, só ele e o Espírito Santo. Sei lá, 20.000 quilômetros. Penso eu, tá, gente? Ele vai contar para vocês. Ele vai pregar, vai derramar sobre a igreja. Uau! Glória a Deus. Hoje de manhã, aí ficamos. Obedeci. Paulo, lá em Atos 26, obedeci a visão. Culto passado. Tive uma visão, não vai, não vai. Hoje de manhã, 7 horas, talvez, 6h30, 6h40, Robertinha passa uma mensagem dizendo: o pastor Ricardo está doente. Ele não consegue ir para a igreja. Falei, deve ser ter ficado sentado dias e dias na mesma posição. Por que eu estou contando isso? Primeiro, para que vocês entendam sobre intimidades que a gente vive como igreja. Para que você entenda que existe um mover, um plano, onde a gente pode sim fazer plano, é natural, é lícito. Mas fique esperto com os sinais de Deus para que sempre prevaleça o propósito do Senhor. Não adianta a gente fazer e muitas vezes a gente atrapalha e não vive. Porque o problema, gente, não é atrapalhar, esse é um grande problema. Mas o problema interno, pessoal nosso, é muitas vezes não viver isso. Porque talvez Pedro nos mostrou hoje, essa passagem nos mostra que muitas vezes a gente não vai nem entender o que Deus está fazendo. Sim ou não? E aí a gente precisa estar nesse mover, com esse entendimento. Ele fala verdades espirituais a pessoas espirituais. Quanto mais espiritual você for, mais humilde você precisa ser. Quanto mais espiritual você for, mais a palavra você tem que obedecer. São sinais entre terra e céu, sinais entre aquilo que é espiritual e natural que precisam se encontrar. O Espírito Santo não fala se você não tiver santidade. O Espírito Santo não fala se você não tiver obediência. Parece coisas tão racionais, mas na verdade são espirituais. Segue, 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Olha agora, gente. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas. Mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. E aí vem. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você pode dizer amém? Nós temos a mente de Cristo. E por ter, quando Paulo traz isso, dentro desse plano, vai lá em Jeremias, martelar isso, para que a gente entenda todo o plano. Jeremias 29, capítulo 11, versículo 11. Qual é o contexto? Anos 605, mais ou menos, Judá levada para a Babilônia, 70 anos, a Bíblia vai falar, coloca 29:1, vamos pegar o contexto. A gente sempre fala isso aí você sabe de cor, mas vamos ao contexto.
29:1. O profeta Jeremias escreveu uma carta e enviou a Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Sofá, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram a Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas. Cara, isso é lindo, presta atenção nisso. Olha o projeto, como nós somos semente disso, gente. Eles foram deportados, eles estavam ali cativos na Babilônia, o povo de Deus. Só que ele diz assim, construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que elas produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos, para suas filhas, a fim que vocês tenham muitos netos e multipliquem-se, não diminuam. Deus falando. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para o qual eu os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês, meu Deus, depende da prosperidade. Gente, Deus está dizendo para a gente assim: olha só, o lugar que você está, os problemas que você está vivendo, não viva eles. Construa casa, finge que nada está acontecendo, construa casa nesse lugar, não diminui não, faça filhos, continua vivendo, creia, não se abale pelas circunstâncias, não são os teus olhos, tem um plano, vocês vão ficar aí sim, a prosperidade de vocês depende da prosperidade do lugar. O plano é sobre a gente? Nunca foi, nunca foi. Deus traz essas pessoas a entenderem, aí vai ter um tempo difícil, mas em todos eles eu vou estar com vocês. Isso é um projeto meu, é um plano meu. Aí ele diz: orem, olha o céu, volta Rafa, 7. Aí ele traz o céu, orem por ela. São as coisas naturais antes. Trabalhe, faça filho, coisas nossas. Aí ele fala agora no espiritual: orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vai, Rafa. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar, olha aí, pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que você quer ouvir. Gente, isso é real demais. Isso é real demais. A Bíblia fala que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo isso, os ouvidos vão coçar a ponto da gente sair atrás de coisas boas para ouvir. Por isso, hoje se acha, alguns acham possível ser ovelhas de pastores pelo YouTube. Pastores que vão dizer a você, exemplo, dízimo não é para hoje. Pessoas que vão dizer a você, não precisa ir para a igreja. Só que aquilo, gente, muitas vezes, no homem natural, quer coisa melhor para ouvir? Ainda os questionamentos daquilo que a gente ainda não discerne. Você vai ficar onde? No espiritual ou você vai permanecer natural? Você vai permanecer natural. O problema não são só os olhos da parte que a gente ouviu de Deus durante 2 cultos, mas são também os nossos ouvidos. E principalmente aquilo, olha lá, não dê ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Quanto mais as pessoas falam aquilo que eu quero ouvir, mais atento eu fico. Sabia disso? Sempre fui assim. Porque eu sabia que a mudança ela vem com um confronto. A mudança vem com a correção. Pega os filhos da gente. O comportamento dele, ele precisa ser corrigido, senão ele vai continuar do mesmo jeito. E se a gente foi chamado para isso, dentro desse plano, eu te pergunto, é melhor eu escutar o que eu quero ouvir?
ou o que eu preciso ouvir? O que precisa. Segue, Rafa. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Está pronto, está tudo escrito. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Aí entra o que você conhece, porque eu sei. E aí entra para mim e para você. O plano é perfeito. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseio. O original que existe dentro da gente foi Deus que colocou. Ele sabe, porque foi Ele que fez. Só que os caminhos, gente, muitas vezes, ou em quase todas elas, não é uma reta. Sabe por quê? Porque ao longo do nosso natural a gente entortou tudo. Como é que agora a gente quer voltar em linha reta? Eu preciso voltar, gente, ó. Perdão, Léo. Eu preciso voltar? Muitas vezes colhendo o que eu fiz, para ter uma ideia do que agrada e desagrada a Deus, para ter uma ideia do que a vida sem Deus leva, do que acontece quando eu ando distante do Senhor. No tempo de hoje, do dia de hoje, olha onde a gente está, gente. Hoje eu abri a igreja falando assim: meu Deus. E quero dizer algo que eu pensei. Eu falei: hoje só vem os crentes. Aleluia. Ai, ai. Essa é a prova, né? Que você gosta de escutar o que você quer, né? Oh, Jesus. Oh, Deus, nós precisamos de Ti. É nesse processo, quando a gente escuta, sabe? Quer todo mundo levantar a mão, dizer glória a Deus, se colocar, fala de prosperidade, de riqueza, de dinheiro. Pai, você acorda, nem se o Espírito não acorda, você fica assim: ó, acorda, Espírito. Dá glória a Deus, Espírito. Dá glória a Deus, Espírito. Recebe. O cara do lado, nem o cara do lado que está descansando, você fala: ei, recebe aí, irmão. Porque você quer escutar as coisas que eu também quero, as coisas boas, que vão me trazer paz. Mas a paz que Jeremias fala é uma paz, gente, que não é ausência de guerra e de luta, não. Isso aqui é o mais lindo. O shalom que Deus nos promete é uma plenitude. É você entrar numa fogueira. É você entrar nos maiores problemas da sua vida com uma única certeza: isso aqui está escrito. E o Senhor dos Exércitos está comigo. Aonde é que você vai desanimar? A gente desanima porque falta exatamente a gente crer nesse plano perfeito. Segue, Rafa, porque aí ele vai dando as coordenadas e você vai fazer isso a partir de hoje. Vem no 11 e a gente vai fechar. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal. Calma, vocês foram para esse lugar. A gente está em alguns lugares da nossa vida passando para que a gente possa ambiente. Olha eles lá na Babilônia. 12. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim. Aí Deus começa agora a dar o comando. Então, pastor, eu estou nisso aí. Eu fui levado, eu estou cativo. Nos meus pensamentos, eu estou cativo na minha casa, eu estou cativo no meu trabalho. Eu não consigo crer. Tá difícil para mim vir para esse lugar. Pera. Tem um plano sobre a sua vida. Você pode fazer parte de tudo isso. Aí ele diz: quando clamarem por mim em oração, primeiro. Aí ele diz: eu os ouvirei. Ponto. Então, ele vai ouvir quando a gente clamar. Aí ele diz: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Então ele diz o que ele vai fazer e o que a gente tem que fazer. Céu e terra. Segue, Rafa. Serei encontrado por vocês. Em outra versão fala: serei achado de vós, diz o Senhor. Aí vem a promessa. Calma, está tudo escrito. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para a qual os enviei e os trarei de volta para casa
para a sua terra. Eu posso entender isso justamente na forma como a gente, sendo reunido agora para a gente voltar, Paulo diz que nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria é lá. Por isso, cada vez mais as coisas daqui da terra vão fazendo menos sentido para a gente. Porque eu não sou daqui. Quem viajou para o exterior nesses últimos dias aí? Aleluia. Quem quer viajar para o exterior nesses últimos dias? Eu quero orar por ti. Olha como os ouvidos. Não tenha vergonha não, isso é lícito, amém? Jesus, leva o teu povo a conhecer outras nações, em nome de Jesus. Pronto. A gente pode fazer plano, gente. Não deixe de fazer plano não. Mas se coloque para que a gente possa viver isso que está escrito. Sabe quem conta testemunho? Sabe quem que vai edificar a nossa fé? Alguém que passou por situações e depois você vai ficar escutando e vai falar assim, tem jeito. É assim ou não é? Já escutaram o testemunho do Léo, gente? Vem cá, Léo. Fica aí já. Glória a Deus. O Espírito já ministrou, gente. Tem hora que eu sinto silêncio. Só de falar assim, o cara já... Lembra dos 3 que eu ia chamar semana passada? Eu vou chamar hoje. Vamos fechar. Salmos 33. Coloca aí. Fica de pé já, fica. Glória a Deus. Tem um plano perfeito, sabe? Deus tem um plano para a gente. Se eu não entender isso, eu não vivo esse plano. Se eu não fizer como Deus escreveu, eu não vivo esse plano. É impossível a gente ser espiritual, sabe? Sem justamente eu me colocar no crer. E o crer é obedecer. Versículo 10, Rafa. O Senhor desfaz. Olha como o projeto é perfeito e independe, gente. Se não for você, sabe qual que... Uma das coisas que mais mexe comigo é o seguinte: se não for você, não tem problema. A obra, lembra da igreja que já acontecia antes da gente? Deus não levantou pessoas? Quando Saul desobedeceu a Deus, Deus chama Samuel e fala assim: não me agrado mais de Saul. Já levantei outro, vai lá ungir ele. A obra não vai parar. O problema é que a gente vai se desligando da forma natural, tentando mexer ou fazer da nossa forma, mas não é do nosso jeito. Quando a gente escuta, e eu posso dizer isso para vocês, gente, quando a gente aconselha um casal, que a gente ouve o casal, eu saio de cada aconselhamento dizendo assim: é impressionante como a gente quer fazer do nosso jeito. Todos os problemas meus, seus, é porque a gente quer fazer do nosso jeito. Não vai ter jeito. Não adianta. A gente escuta, a pessoa fala, pastor, mas é porque meu marido, pastor, é porque é minha esposa, barará. Aí você tem que ficar intercedendo, orando, dizendo: Senhor, abra a mente deles, abre os olhos deles, Pai. Se eles não enxergarem que Tu és o Cristo, se eles não se colocarem para serem espirituais, o lugar da gente está errado. Porque aqui é a reunião dos homens e mulheres espirituais. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Olha isso, gente. Pode ir, Rafa. Do seu trono Ele observa. Olha o mirar, olha o observar, olha o detalhe agora. Ele vê toda a humanidade.
Ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, ou o projeto. A eternidade está dentro da gente, diz Eclesiastes. Salomão escreve dizendo que Deus colocou a eternidade, mas que a gente não consegue entender isso. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo que a gente faz. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, olha agora, os olhos estão sobre todos. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam, aleluia, por seu amor. Sabe, a gente pode ficar oscilando por um tempo, talvez o tempo da decisão, o tempo de se colocar, o tempo de renunciar e abandonar, para que a gente possa fazer justamente parte desse projeto. Davi, Salmo 40, coloca para a gente fechar. Davi, quando ele traz dessa maneira, ele traz justamente o entendimento de que todas as coisas são para Deus. Paulo fala isso em Romanos capítulo 11. Mas Davi, quando traz, versículo 5, Rafa, feche seus olhos para você ouvir isso no Espírito. Salmo 40. Botou, Rafa? Davi diz: Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos, que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em ofertas, nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, olha só, compreendo. Tu não exiges holocaustos nem ofertas pelo pecado. Os meus esforços não compram Deus. 7. Então eu disse: aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. Anunciei a tua justiça a toda a comunidade, não tive medo de falar. Ó, o posicionamento: como bem sabes, ó Senhor, não escondi em meu coração a tua justiça. Falei de tua fidelidade, de tua salvação. Proclamei a toda a comunidade o teu amor e a tua verdade. Senhor, não retenhas de mim a tua compaixão, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Até aí, Rafa. Sempre me protejam. Maurício trouxe culto passado sobre uma proteção, quando ele falava das ofertas, sobre uma proteção que já está, sabe, como Jó relata no capítulo 1. A nossa casa está cercada, você precisa crer nisso. Quando algo de ruim está acontecendo, olha ao redor, Deus está fazendo algo. E Ele não precisa de ti, podia ser outro, mas Ele está nos dando a oportunidade, gente, de fazer parte de um plano perfeito. Eu quero que seja movido, e quero orar por isso, que você seja movido pelo Espírito, sabe? Para que a gente possa fazer um apelo hoje, para que não mais, principalmente nas nossas casas, o início de tudo é a nossa casa, para que a gente não possa mais atrapalhar e sair desse plano, desse propósito. Eu quero orar por ti e quero que você venha não por você ou pelo outro, mas num compromisso com o Senhor aqui na frente para a gente orar. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, porque podemos, pela tua misericórdia, fazer parte de um plano perfeito, de um plano onde o Senhor colocou o próprio Filho, o Senhor apostou o Filho. O Senhor já tinha a resposta, o Senhor já tinha a vitória, o Senhor podia fazer de qualquer outro jeito.
Mas eu creio, Jesus, que para mostrar que o Senhor deu tudo que você tinha, o Filho, nenhum de nós apostaria o Filho, mesmo sendo natural ou espiritual, mas o Senhor levanta Abraão para mostrar que pelo Espírito isso era possível. Ele leva Isaac para um sacrifício a ti, Jesus. E naquele tempo, o Senhor relata que ia liberar o céu pela obediência de Abraão. Davi fala que o Senhor não gosta e nem recebe mais holocaustos nem sacrifícios, que o nosso tempo agora é de obediência a ti, Jesus. Isso mostra o nosso crer. Que nessa manhã, Senhor, de domingo, nessa manhã que o mundo comemora a festa da carne, Jesus, que a gente tenha uma experiência com o teu Espírito nessa manhã, Jesus. Que o Senhor testifique essa palavra e que o Senhor levante homens e mulheres nesse lugar para se posicionarem, Jesus, para não mais oscilarem dizendo que o Senhor é Cristo e depois tentando atrapalhar o plano perfeito, mas movidos por esse Espírito que o Senhor derramou em Pentecostes. E eu creio nessa manhã também aqui nas Gerações que a gente possa ter a certeza não só que Jesus é o Filho, mas que existe um plano e ele vai se cumprir. Assim eu te peço, Senhor, responde em cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fecha aqui, escuta esse louvor e se você quiser sair do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por ti. Se o plano é perfeito, nós somos chamados para ele. Aleluia. Vem conversando com o Espírito. Vem conversando com Deus. Venha sei que os teus olhos, mostrando o teu relacionamento com Ele, sobre o chamado, sobre as coisas que você precisa abrir mão, as coisas que você precisa enxergar, agarrar. E os teus Escuta ouvidos o Espírito Santo, em nome de Jesus. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Aleluia. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Aleluia. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem
nós precisamos de Ti, Jesus. Como nós precisamos de Ti, Jesus, para enxergar as coisas espirituais. Aleluia, Jesus. Nós precisamos de Ti para nos posicionar. Nós precisamos de Ti para tudo que é relacionado ao céu, Jesus. Que essa manhã o Senhor possa mover, Senhor, o coração de cada um que se colocou, Senhor, se posicionou, Senhor. Em fé eu creio, na fé que cada um tem hoje, Jesus. Mas a Tua palavra diz que nós cresceremos, Senhor, em fé. Aleluia. Que pelo ouvir, Senhor, por ouvir a Tua palavra, as boas novas sobre o Teu Filho, nós cresceremos em fé, Jesus. Aleluia, Senhor. Quero te pedir a Tua mão sobre os cativos nesse lugar, Jesus. Os cativos de pensamento. Aleluia, Jesus. Os cativos de mente, Jesus. Que o Senhor possa... Nós cremos nisso. E diante da palavra que a gente ouviu hoje, nós concordamos aqui para que seja concordado no céu. Nós cremos que o Senhor possa abrir, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode, Senhor, abrir, Senhor, mentes nesse lugar hoje. Para que cada um de nós enxergue, Senhor, os nossos erros, enxergue a forma natural que a gente vê as coisas. Oh Deus, nós temos a mente de Cristo disponível. Nós temos hoje uma palavra que nós vamos nos mover pelo Espírito, Jesus. Nós cremos, Jesus, que o Senhor pode nos dar discernimento sobre todas as coisas. Nós cremos, Jesus. Revela quanto cada um, revela quanto cada um de nós ainda pode fazer para chegar nesse lugar onde as coisas vão ser agora discernidas. Que cada homem, cada mulher, cada marido, esposa, cada filho, cada geração, Jesus, que aqui está, porque a Tua palavra diz que de geração em geração que os Teus planos não vão se frustrar. E eu creio, Jesus, que nós estamos de pé diante do Teu altar. Eu creio que nós estamos de pé diante de Ti, Senhor, para que o Senhor possa fazer o Teu cumprir, que o Senhor possa entregar o Teu propósito sobre essa geração, Jesus. Que a gente não venha atrapalhar nada, mas que tudo se cumpra nas nossas vidas, Jesus. Que não falte nenhuma folha, nenhum parágrafo no livro da nossa vida, Jesus. Que tudo que o Senhor está escrevendo, Jesus, que tudo que o Senhor já escreveu, que tudo aquilo que a gente ainda não viveu, Senhor, que vem da Tua parte, que nada disso mais seja roubado. Abra os nossos olhos, Jesus. Abra a nossa mente, Jesus. Que a gente saia daqui hoje, eu creio dessa maneira, Jesus, e te peço, porque se o Teu Espírito não fizer isso, não são os nossos esforços. Eu creio que a gente pode sair daqui mais espiritual, Jesus, mais obediente a Ti, mais temente a Ti. E por isso, Jesus, eu creio que nós estamos reunidos aqui hoje, porque cada um de nós tem um lugar no coração para essa palavra. É o Senhor que traz, é o Senhor que reúne, a casa é Tua, Jesus. Que a gente não atrapalhe, que a gente possa, assim como Jó, que a gente possa dizer que antes a gente ouvia falar de Ti, mas que agora, Jesus, aleluia, que os nossos olhos e a nossa vida contemplem quem Tu és, Pai. Assim nós oramos, Pai. Quebrantados, eu creio, Jesus. Arrependidos, Pai, eu creio. Que essa seja a semente nossa, Jesus, para algo mudar na nossa vida, para um novo tempo chegar nas nossas casas, Pai. Oh Deus, que o nosso arrependimento, Senhor, seja semente para o novo que está disponível a cada um de nós, Jesus. Derrama, Senhor, derrama o Teu Espírito, a Tua vontade, o Teu querer sobre esse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Deus de aliança, Aleluia. Deus de promessa, Aleluia. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra